Graça e paz, amados irmãos e irmãs, louvado seja o nome do Senhor pelas vossas vidas que têm assim nos acompanhado através da internet, no meio esse que o Senhor abriu essa porta para nós estarmos proclamando a palavra. Nós não podemos estar nos reunindo, mas Deus tem falado ao meu coração que essas vidas que são preciosas não podem ficar sem o alimento diário, não pode ficar sem o alimento da palavra dele. Então, ele tem nos proporcionado essa bênção, que nós somos gratos por ele ter nos dado essa bênção de podermos divulgar a sua palavra dessa forma. Peço a você que você possa estar divulgando também esse vídeo, divulgando essa mensagem para alcançar outras vidas que estão necessitadas. Talvez você esteja bem alimentado pela palavra, mas existem muitas pessoas que estão sedentas dela. Então, você é um canal de bênção do Senhor para a proclamação também da palavra. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que chegou até nós, chegou até o nosso idioma, e nós podemos entendê-la, Senhor, porque o Teu Santo Espírito que assim fez com que os Teus servos viessem a escrever, inspirado por Ele, Teu Santo Espírito possa iluminar-nos, para nós enxergarmos além da letra, Senhor Pai, o que o Senhor quer falar conosco. Em o nome de Jesus. Amém e amém. O texto que eu vou estar meditando com vocês neste dia encontra-se no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 6, Mateus, capítulo número 6, do verso 25 ao 34. Mateus, capítulo número 6, verso 25 ao 34. Eu vou estar lendo esta passagem aqui. Se você tiver uma Bíblia, acompanhe aí essa leitura. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou, por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que Deus assim abençoe a leitura feita em sua palavra. Você conhece uma pequena ave chamada pardal? Interessante que esta ave, que encontramos bastante dela na cidade, a maioria delas é encontrada na cidade. Ela não tem uma plumagem muito bonita. Ela é bonita sim, que foi criada pelo pai, mas ela não é uma ave que tem um canto bonito, que destaca. Não se negocia pardal, pois não há um valor igual a algumas outras aves. Contudo, Deus cuida dessa simples ave. Eu tenho tido umas experiências que eu acho tremenda. No quintal da nossa casa, nós colocamos uma tábua no muro e nós temos colocado ali comida para esses pardais. Teve alguns dias aí, meses anteriores aí, que nós viajamos, ficamos fora um tempo. Quando chegamos, nenhum sequer morreu de fome, nenhum sequer morreu de sede. Em primeiro lugar, porque Deus, conforme diz o texto, Ele cuida dessas pequenas aves, que muitas pessoas nem sequer olham para ela. E a palavra de Deus fala para nós observarmos elas. Em segundo lugar, porque essas aves estão livres. O Senhor criou elas livres. Se colocá-las dentro de um ambiente fechado, elas morrem. Então, esse mesmo Senhor que cuida dos pardais, Ele cuida de você, Ele cuida de mim. Primeira divisão aqui da nossa mensagem é o cuidado de Deus pelas aves. Devemos observar estas simples aves, mesmo não sendo elas formosas. Quantos pardais você já viu morrer de fome ou de sede? Conforme nós dissemos há pouco, nós viajamos, voltamos depois de uns dias, e lá continuam os pardaizinhos, todos felizes lá. A hora que eu saio para o quintal, eles já começam a rodear já ali onde nós colocamos comida para eles. Mas se eu não colocar comida para eles, eles arrumam aonde comer. Os cuidados desta vida, o texto aqui em si fala para nós, os cuidados que muitos ficam aí nessa tensão do que vai ter de comer amanhã, o que vai ter para beber, o que vai ter para se vestir. Os cuidados dessa vida têm sufocado, muitas vezes, sufocado a nossa fé, tem sufocado a palavra de Deus que fala para nós confiarmos. E meditando nessa palavra, outros textos, Deus trouxe ao meu coração. O texto que Ele trouxe aqui está lá em Mateus, capítulo número 13. Esse mesmo evangelho de Mateus, só que no capítulo número 13. A respeito da passagem que Jesus ali explica. Ele expõe uma parábola e explica aquela parábola, essa parábola do semeador. Mateus capítulo 13, verso 7.
Eu vou estar lendo esse versículo e depois vou estar lendo o verso de número 22, nesse mesmo capítulo 13. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Quantas vezes você já não ouviu um versículo que ele é conhecido, podemos dizer assim, mundialmente, no meio cristão sim, mas no meio também de outras religiões: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas quantas vezes brotaram preocupações em nossos corações, com medo de faltar alguma coisa? Um outro texto que nessa meditação fui levado a olhá-lo é a respeito de uma visita que Jesus fez na aldeia chamada Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro. E Jesus foi até aquele lar. Diz aqui em Lucas capítulo número 10, verso 40, Lucas 10, verso 40, diz assim: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Verso 41. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quantas pessoas andam inquietas com preocupações, com coisas que podem ser feitas depois. Maria, ela optou, a irmã de Marta, Maria, optou em buscar em primeiro o reino de Deus, está aos pés do Senhor, recebendo o ensinamento do Senhor, para que não viesse a ser sufocada com os afazeres, igual Marta estava sendo sufocada, inquieta. Ficamos sempre pensando no amanhã e acabamos não vivendo hoje. Ficamos sempre pensando em fazer algo para agradar o outro, muitas vezes desagradamos a nós mesmos. Não que nós não devemos servir, não que nós não devemos ser pessoas que estão prontas para estar ajudando, mas um cuidado excessivo, o cuidado demasiadamente muito. É uma necessidade de nós sermos práticos, é uma necessidade de nós entendermos que nós temos um Deus que se faz presente em nossas vidas, um Deus que nos dá a oportunidade de buscá-lo, um Deus que nos dá também a graça de termos esperança no coração do novo amanhã. Você vale mais que os pardais, mais que passarinho. E também o texto nos fala mais que as flores do campo, que o lírio do campo. Em segundo lugar, vamos falar a respeito do cuidado de Deus
pelas flores. O texto nos fala da beleza da flor do campo, do lírio, que ele menciona que nem Salomão se vestiu igual a eles, né? Com toda a sua riqueza ele não conseguiu se vestir. Admirado, diferente do pardalzinho. Ele é admirado, uma flor bonita. Uma flor que nasceu lá no campo, sem que o homem a plantasse, sem que o homem vá lá regá-la. Ela nasceu. Sob os cuidados de quem? Sob os cuidados do Criador. Sob os cuidados daquele que tudo pode. Sob os cuidados daquele que tem poder para estar mandando a água na hora certa, mandando o sol na hora certa. E essas flores formosas, ele cita aqui o lírio do campo. Outras flores que exalam perfume gostoso, uma fragrância tremenda, hoje estão bonitas, formosas. Amanhã estão murchas, são cortadas e lançadas no fogo. Mas assim mesmo o Senhor cuida. E Jesus faz a pergunta aqui: Deus, o Pai, não vai cuidar de vocês? Ele sabe as suas necessidades, Ele sabe o que você vai precisar. Ele sabe que na sua mesa precisa do pão. Ele sabe que você precisa do agasalho. Ele sabe que você precisa de um teto. Ele sabe tudo. E Ele é o Senhor que providencia. Ele ensina-nos a aquietar o nosso coração, descansar nele. Amados, não deixe que os afazeres, não deixe que as preocupações, a ansiedade venham sufocar, venham enredar você. Os cuidados dessa vida, deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar de você. Ele sabe o que você precisa. Antes mesmo de você abrir a sua boca e falar com Ele, Ele sabe as suas necessidades. Basta confiar e orar. Deus quer que você seja diferente. O texto fala-nos isso. Quem fica correndo igual um louco atrás dessas coisas são os gentios, são aqueles que não têm confiança em Deus, são aqueles que acham que com a sua força vão conseguir. A Bíblia fala bem claro aqui no texto que por mais que nós tenhamos possibilidade, nós não conseguimos acrescentar nada em nossa vida, nem minuto, nem segundo, nem minuto, nem dia, nem mês, nem ano, nem altura, nada. Deixa Deus cuidar de você. Você vale mais do que as aves do campo, as aves do céu e as flores do campo. O seu valor excede. Jesus, ele cita isto e nos mostra que nós devemos estar com o coração descansado. Esse que cuida dos pardais, esse que cuida dos lírios do campo, ele cuida de você, pois nós fomos feitos em mais de semelhança dele. Ele nos ama. Ele enviou o seu Filho a morrer por nós. O Filho preparou um lugar para nós, junto dele, junto ao Pai. Tudo isso o Senhor pensou. Ele tem cuidado de nós enquanto cristãos, e Ele vai continuar cuidando de nós, pois nós necessitamos do cuidado dele. Então, para um pouco,
de olhar simplesmente com os olhos físicos. Olha com os olhos da fé. Não deixa a sua fé ser sufocada, não. Não deixa a palavra que tem chegado até você ser sufocada, enredada pelas inquietações. Quero concluir essa palavra e ler aqui um outro texto que se encontra no Evangelho de Mateus mesmo, capítulo número 10, verso de número 29 ao 31. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. E voltando lá no texto inicial, Mateus 6, eu posso dizer sem medo, vocês valem muito mais que as flores do campo. Que Deus possa dar ao seu coração esse conforto, esse descanso, esse, conseguir se respirar, os pés na terra. Somos pessoas que estamos enxergando aí todas as dificuldades, mas o coração lá em Deus. E Ele proverá as nossas necessidades, serão todas supridas por Ele. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de expressarmos aqui essa palavra de esperança a alguns que ainda estão temerosos. Dê, Senhor, Senhor amado, o descanso para os corações, que as almas possam se aquietar e esperar em Ti, ó Pai, pois o nosso valor para o Senhor é maior do que as aves do campo, do que as aves do céu e as aves do campo, as flores do campo. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as ternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós, hoje e eternamente. Amém e amém.